Querem ver uma piada? Sonic Prime! More like Sonic's Clubhouse! Olá pessoal, bem-vindos a um novo Dumps Podcast. Eu sou o vosso apresentador Henrique Correia, o gajo que nunca acaba vídeos. E estou aqui com os meus amigos Fran e Jorno para discutir sobre a segunda temporada de Sonic Prime, que teve a primeira temporada porque Netflix sucks e whatever, sim. Enfim, introduzem-se porque eu não vou fazer isso novamente. O Rico lixou a primeira intro do podcast, só para vocês saberem. Tipo, completamente lixou. Tipo, errou as palavras e teve de recomeçar. Foi muito engraçado, muito engraçado. Vocês acham que não, né? Porque ele vai cortar isso, mas é verdade. Alô, Frankie, eu desenho maminhas e super-heróis. Yeah. E tu, Jorno, quem és tu? Existes? Não. Oi, eu sou o Jorno, eu desenho e jogo e é isso. E às vezes eu faço vozes e é isso. Yep, posso confirmar. Enfim, hoje estamos aqui para falar novamente, como eu já disse, a segunda temporada de Sonic Prime que lançou há uma semana atrás. Eu acho. Foi uma semana? Eu não sei, foi? Eu acho que foi. Uma, duas, não sei. Eu já nem sei, fuck. O tempo não existe. Tempo suficiente para o Twitter discutir. True, é verdade. Enfim. Que geralmente na verdade é menos de 2 horas. E sem exato. 2 horas, nem sequer 10 minutos, talvez. Nem sequer 10 minutos, sem avisar que estão a falar de spoilers e sem sequer ver a própria série. Uau! Wow, that's crazy! You think people do that? Just to show you're not watching it? Do you think people spread misinformation on the internet? E na internet mentir? Nunca. No, what? No, what? That's impossible. No, isso é impossível. Why do you spread misinformation on the internet? Because it's fun. Novamente, como os outros podcasts, pelo menos o último, temos aqui uma lista que da outra vez fizemos do filme do Mario. A lista ajudou bastante e depois eu esqueci-me de falar sobre a animação e não falamos sobre a animação. Isso aconteceu. Mas desta vez eu pus aqui a animação do Prime, então não vos tive esse problema, o que é bom. Mas enfim, para começar, eu tinha falado com o João porque eu queria fazer uma pequena recap da temporada 1. Nem bem uma recap, é só tipo falar que achámos da primeira temporada, porque eu assisti novamente para ter a minha nova opinião, porque a minha opinião está a mudar constantemente em coisas, então valeu a pena reassistir só para ver qual é a minha opinião agora. E acho que o João também reassistiu, kinda. Vocês comecem, vocês comecem. Ok, queres começar tu, Fran? Ou... Não, o podcast é teu. Calma, não. Ok, então vou começar eu. Então, eu assisti a primeira temporada e eu fiz aqui umas notas que eu ia fazer quando eu estava a assistir a série, só que depois eu pus a série e quando eu estava a jogar, então... Tá falando, você fez uma nota durante a primeira unidade, primeira... eu fiz umas notas da primeira temporada, a assistir a primeira temporada. Eu vou ler agora, então, primeira nota... Orbot e Cubot aparecem no primeiro episódio e depois evaporam. Se cortassem do primeiro episódio, nada ia mudar. Ok, na minha opinião, no primeiro episódio, em vez de fazerem início, Sonic para New Oak, flashback, New Oak, flashback devia ter sido início, aquele flashback do meio, Sonic para New Oak, e explorar New Oak, flashback, ok, acho que dá para perceber, flashback. Sim, porque eu acho que eu tinha dito no outro fucking podcast, mas o pacing do primeiro episódio está bem estranho. E eu acho que se fosse movido as cenas, acho que ficaria bastante bom, honestamente. Com certeza os problemas que eu tinha, sim. So retro! So fucking retro! Vamos dizer pixel art e não só retro, sim, a pixel art é extremamente incrível, eu não tenho nada mal a falar sobre ela. Enfim, o que não temos de preocupar, porque esta temporada não tem nenhum momento assim. Uau, fantástico! Exatamente, porque nem é outra temporada. Eu sei, porque é só a parte dos primeiros episódios. Sim, porque... Eu adoro capitalismo, pessoal, adoro. Eu adoro capitalismo, adoro Hollywood, são tão fixes. Eu adoro a Netflix pegando todos os episódios que foram feitos no mesmo tempo de produção e cortando eles em 3 partes, fazendo então pessoas discutirem uma série que tecnicamente nem tá finalizada.
True, e depois perguntam-se, mas porquê que isto não aconteceu? Porque... Jesus Christ. I don't know. Money? I don't know. Who cares, right? Enfim. Outra nota é o uso constante de flashbacks deixa-me um pouco frustrado, not gonna lie. Sim, eles usaram bastante na primeira temporada, honestamente. E até que foi um pouco desnecessário alguns. Enfim. Tipo, o flashback da Palmeira. Sim, true. Esse foi completamente desnecessário. Os episódios na selva são definitivamente os mais esquecíveis. E honestamente, para mim, parece que foi um pouco rushado. Concordo. True. Os episódios de Andy Woke são definitivamente os, na área de história e diálogo, mais interessantes. New Yoke. Yoke, sim. Yoke. Fuck. Yoke. Não woke. Woke. Sim, os episódios do Mundo dos Piratas são divertidos. Não extremamente espetacular, mas são divertidos. Dos piratas? Exatamente, Ok. O Nine é o melhor personagem da primeira temporada. Não que tenha muita competição ainda, honestamente. Não, mentira. O Dread é melhor. I don't care. Ok, that's your opinion, so fair. Jorge, queres dizer algo? Não. Claramente estão se esquecendo do único personagem que é consistente em todas as missões. Se disseres a puta do bebê, eu vou... ok. Não, eu odeio o bebê. Eu quero botar ele no micro-ondas. Tipo Flash. Sim, obrigado. Eu também odeio o bebê da frase. That was a reference. Eu ia colocar isso aqui porque eu odeio tanto o bebê. Jesus Christ. Não, eu vou deixar isso pra gente discutir geralmente. Sim. Mas eu quero discutir um detalhe que continua nessa segunda parte do episódio. Então, a seguir é o Chaos Council são definitivamente vilões que existem e fazem coisas. Sim! Eu depois de assistir eu percebi, eles não fazem muito, eles ainda existem só, honestamente, são muito interessantes, Ao menos fazem alguma coisa, né? I guess, eles fazem o que eles foram feitos pra fazer. O mínimo. E a última nota que eu tenho é a animação é fantástica, a coreografia e energia nas cenas de luta merece um prémio. Tirando a palmeira flutuante no episódio do flashback da palmeira. Somebody should get fired for that. Não, sure. Enfim, já fazemos a recap. Quer dizer, não, eu fiz, tu tens de fazer agora, Jordan. Eu? Sim, porque tu assististe, certo? Sim, então eu reassisti. Então tipo, tens a tua opinião se quiseres, vamos ver. Flashback. Vocês são meus amigos! Não somos não. São agora! Somos amigos! Portal, estou indo pro portal! Voltei pro seu mundo! Não somos amigos! O quê? Somos amigos! Pum! Explosão! Shadow! Pum! Filho da puta! Fim. Esse é o meu recado da primeira temporada. That's accurate. Definitivamente uma temporada meio fraca, honestamente. Eu acho que a reassistir ficou um pouco pior, honestamente. Não, ainda é bom, mas eu ainda diria que assim, tão bom. Principalmente agora com a segunda temporada. Eu não mudei minha opinião dela, sinceramente. Eu tô com a mesma opinião da primeira. Desde que eu Ok, that's fair. Fran. Concordo. Yeah. É temporada. It was 8 episodes. Sure. É uma boa introdução, I guess. Funciona. Sure. Uau, melhor recap que já existiu na história do planeta. Nem foi um recap, Enfim, agora vamos passar para o que importa, a segunda temporada. Vamos começar com os episódios em ordem. Primeiro episódio! Evite o vazio! Anyways, este episódio é muito bom. Honestamente, eles puseram no YouTube de graça. That was cool. Evite o vazio. Sim. É o episódio legal do Shadow. É muito bom. Eu adoro Shadow Prime, é tão fixe. Sim. I know. Não falei ainda, temos uma parte dos personagens, falamos disso depois, ok? Não, mas... eu adoro Shadow Prime, tipo a série Shadow Prime, tá vendo? É uma pena que só teve um episódio, mas pronto. Eu adorei quando eles deram a falsa sensação que eu ia seguir uma série onde as coisas são feitas e finalizadas. Sim. Não dá na Netflix, puto. Então... Lembram-se quando não separava temporadas e era uma temporada inteira? Uau!
Não lembro, sempre foi assim, não sei se estou a true, falar. kinda, mas era mesmo mau antigamente, na minha opinião. Ou pelo menos eu Não, what do you mean? Sempre foi assim, da forma que a Netflix faz, what do you mean? Eu não estava a falar da Netflix, estava a falar tipo... Não, geral. A Netflix fez isso com o Cuphead, era tipo 30 episódios. E correu bem, não acho que correu bem. Sim, correu super bem. E depois... E ninguém fala da série hoje em dia, então, sinceramente, foi tão bom. Uau. Correu bem. Eles cortaram, se não me engano, tá cancelado basicamente a série do Cuphead depois de cortarem. Não, tá, guys, vai voltar. A série simplesmente acabou de bom agrado, não é, maltinha? Come on, Netflix nunca faria isso. Não, eles não cancelam coisas do nada. Shit. Eu sinto que isso é só uma maneira... Tá, é uma tangente aqui, mas tipo... Tem a ver com a série. Eu acho que só uma maneira deles eles não precisarem, obviamente, pagar por mais. Eles só querem... É exatamente isso, yeah. E lentamente, por causa que eles vão separando os episódios, vai fazer a demanda por eles ser menor. Então eles já conseguiram novas assinaturas e novas pessoas assistindo, enquanto eles não precisam mais fazer um contrato de novo. Eles já têm o que eles precisam, que é a distribuição. Sim. É tipo... chato. Mas voltando pro primeiro episódio, é um episódio muito forte. Eu acho... É uma boa introdução à segunda temporada. Sim. É um bom ato do meio. É uma boa coisa pra enganchar uma pessoa. Aí, o resto que a gente pode falar é na parte de personagens, se vocês quiserem. Mas se vocês tem mais algum ponto a falar... Eu gostei da luta do Shadow e do Sonic. Achei foda. Você gostou do episódio inteiro? Sim. Sim, mas principalmente as partes das lutas estavam bem... A coreografia está boa, a energia é fantástica. É uma boa luta. Episódio 2. Batalha no Boss Stage. Que é quando... partindo direto. Depois do cliffhanger, eu acho. Sim. Entre aspas. É quando o Sonic volta à floresta, certo? Uhum. Exatamente, Deixa eu pensar. Foi meio... meh. Ok. Não foi ruim. Foi legal. A ação foi boa. Sim. Mas no geral é só meio ok. A história é ok. É ok. Funciona como uma transição do episódio 1 para depois para o episódio 3. Só o bebê Sim. Que tá nesse episódio, então o episódio já bastou pra mim, foi isso. Algum detalhe que vocês querem falar ainda do episódio 2? Deixa eu pensar. Tipo, a luta... os personagens... Tipo, a direção me lembrou um pouquinho aquele negócio lá do... nem tanto, mas tipo... É meio que uma repetição do episódio original na parte da Rouge e os personagens lá. Não tanto, é tipo... Sim, bem básico, tô tentando dizer. Não é um por um. É tipo... É um conceito parecido na parte deles se juntarem pra lutar. Sim, Bem, também neste episódio começa aquela cena onde a nave vai-se embora e depois o Sonic vai cair e depois vemos o pessoal ajudá-lo. Que depois repetem no episódio a seguir, eu acho. Ok. Terceiro episódio, já pode ir. Vocês acham que já pode ir pro terceiro? Sure, I guess, Segurando o Fôlego, que é o primeiro episódio dos piratas desse negócio. Acho que eram dois, pois é. Eu acho que agora estes episódios dos piratas foram um pouco superiores aos outros, honestamente. Da primeira temporada, sim. Eu gostei mais desse. Sim, true, Tem tipo mais coisas a acontecer e a história já está um pouco mais estabelecida, então, O Knuckles virou um lunático. O Dread virou Adoro o Dread. Ele é tão engraçado. What is wrong with him? Meu, nada, ele é perfeito. Actually, deixaram-no cair umas 7 vezes quando ele era bebê, ele nasceu ao pé de um núcleo radioativo, levou com bastantes pedras na cabeça quando era criança. You know, the usual. Sim, the usual, Você tá falando a backstory do Knuckles da arte. Também. Ok. Mas esse literalmente o pai dele meteu no micro-ondas, só you know. Sim. Foi... eu não sinto... Foi meio... Eu gostei do episódio, mas a parte da tripulação é meio... Por causa do jeito que eles agem com o Sonic. É muito frágil, eu acho. Nos 2 episódios. Não é um bocadinho de nada. A conexão deles são muito frágeis. I guess. Yeah. É tipo, ataque ele. Ok. Foi bem fácil deles enganarem
Foi bem fácil do Dredd, do terrível /Dredd enganar eles. Foi muito fácil. That was way too easy. E eles viram ele, tipo, lutando lá pra conseguir o negócio. Então, dava pra quer dizer, talvez dava pra entender de algum jeito que ele tava querendo pegar pra eles, mas ele voltou pro barco. Literalmente! Se ele quisesse realmente roubar, ele podia só ter ido embora. Isso faz sentido nenhum. Se ele voltou, então... Whatever. O segundo episódio é o Sem Saída. Na real, o segundo Sem Saída é onde ele se questiona, então talvez ele já tenha. A parte lá que o animador mudou, ao invés do Sonic... nossa, eu estou com tanto medo, só que realmente tá com medo. Ele mudou... O animador mudou pra ser... Eu esqueci o termo em português, mas é tipo... Playful, brincalhão. Ele só vai lá, faz a pose e foge. Foi legal. Aí ele faz a pose de Sonic Adventure 1, que... Adoro Sonic Adventure, por isso é 10 de 10 o melhor episódio. É verdade, não esqueceu. Tem uma referência no episódio 2 do frame lá do Unleashed. Que é o Egg Dragon dando um soco. Nice, that's cool. Só que com o bebê, com a puta do bebê, eu odeio o bebê. Isso é tão frustrante. Ok. Também aqui neste episódio começa a Redemption Arc da Rusty Rose. Nossa, eu não diria Redemption. Kinda, let's just say, kinda. Ela só... I guess I'm good. Na real é tipo... I guess I'm stuck here. Ela não tem muita escolha, sinceramente. Eu acho muito giro que o olho dela fica rosa, porque estava vermelho que era o Council, depois estava amarelo que era o Nine, mas agora está rosa. Eu travei aqui. Porque ela... Eu travei aqui. E a Deep, o olho fica rosa, representa que ela tem a sua própria identidade. Wow, that is crazy! That's great character design. Eu acho legal que o olho dela tem o estilo de pintura do Adventure. Uma loucura na lógica deles. Isso é episódio 4? Onde Não, é o 5, a gente falou. O Sem Saída é o... Sorry. Ok, vocês querem falar o quão incompetente aqueles dois lá do Conselho do Caos é no episódio 4? Oh, claro! Tem essa chance. Sure, É isso. O velhote e o hipster lá atrás dele. O velhote e o bebê iam ter a morte mais rápida e a morte mais velha da série inteira. Eles iam tipo morrer os dois. O velhote tem uma voz boa dublado, então não tenho muita desculpa. Não que ele não nada contra o dublador em inglês, só que a voz que ele escolheu pra fazer o velho é whatever. I guess. Eu me lembrava quando eu gostava do velho na primeira temporada. Agora é só tipo whatever. So if you close your eyes, Ok. Querem continuar no quarto, na parte da perseguição, do fato que o Dredd consegue ir para outras dimensões de boa e não o Shadow não. A gente não falou isso, né, no primeiro direito. Pois é, pois é. É porque ele tá na nave, Ok, sure, Uau, Shadow, se esse é o motivo, então Shadow... O Shadow larga a nave, o Shadow tipo, ele tá a agarrar a nave e depois ele leva um hit de um meteoro e eu fico... It dies! Shadow. Oh, aquele meme aquele meme do Patrick sim. com a porta. É tipo, Shadow quebra os motores da nave. Well, that's all I can do. Eles existem sempre pra fazer isso, I guess. Vamos ter que trabalhar juntos. Não trabalham juntos até o último episódio. Quinto episódio. Sonic vai pra New York e eles voltam com os rebeldes lá na rua. Nice. Legal. Eu gostei. É um bom episódio. Eu só acho que depois do episódio da selva, os robôs começaram... Não que eles já não eram, mas tipo, eles começaram a ficar mais tipo... Ok, estamos destruindo robôs iguais os outros. Dá pra ver que o budget deles já está a acabar. Não, eu não tô nem falando pro budget. É tipo... Não. Eles têm recolors. Eles demoraram até a primeira parte desse episódio pra usar os recolors diferentes. Só que nem são a variação antiga. É só os que brilham. É a versão gamer. LEDs brilhantes. Oh, wow. Ai. Mas enfim, os episódios são ok. O episódio é ok. É bom. Eu gostei. Aliás, tem uma cena onde o Sonic, ele salva o Dredd, tipo, tá caindo. Só que
ele consegue planar. Tipo, o Dredd, em outro episódio, ele plana. Sim. Tipo, no episódio seguinte, ele plana. Yeah. Eu não entendi muito. Talvez estava distraído, I don't know. Maybe, talvez tenha razão. Ah, não. Episódio 5, alguma opinião, por Fran? Episódio 5, qual é esse? É quando ele vai para New York. Wow. Para New York, mas é o que ele tipo chega, né? Exatamente, yeah. É um bom setup. Sim, é um bom setup para o derradeiro episódio. É só o sei. Ok. 6º episódio, problema em dose dupla. É o episódio do que, a Sonic? Eu adoro o Cass, ele é tão engraçado. Pois já falamos disso! Já falamos de personagens! Ai, mano, melhor episódio, esquece. Episódio incrível, muito fixe. Eu adoro Sonic robôs, como vocês sabem, por isso. Sim, Meu, muito bom. A animação da luta, incrível, adoro. Eu gostei que eles fizeram aquilo do personagem principal ficar irritado com o clone, kinda. Eu gosto muito quando eles fazem essas coisas assim, é muito engraçado, eu gosto muito disso. Só queria perguntar porque o Conselho do Caos fez ele com uma turbina nas costas, sendo que ele nunca usa a turbina nas costas. Well, tecnicamente ele usa quando está a correr, fez ali o poder prismático assim, só que ele não usa para voar por algum motivo, como o Metal Sonic usa. E eu não percebo porquê. Nunca tem efeito no negócio da turbina. E ele não voa como o Metal, apesar de ter a turbina, tipo, what? Come on. Voa, puto. Pelo menos ele tem uns sapatos legais. Ao menos esse, dá um chute. Eu não tanco. Eu não tanco um robô Sonic. Eu não sei porquê, mas eu não tanco ele correndo que nem o Sonic normal. Eu acho meio estranho. Este também foi um robô Sonic tipo actually corre, mas faz sentido quando pensas. Seria legal se ele tivesse rodinhas. Eu não sei porquê, mas se ele tivesse que nem o Mecha. Rodas nos pés, isso era fixe. Se os pés dele fossem rodas, tipo o Metal Sonic que eu desenhei. E acho que isso seria fixe. Eu acho. Vocês acham que ele vai voltar? Ou ele já acabou? Provavelmente. É possível. Não, acho que ele está morto. Acho que ele está morto. Tá morto? Sério? Ele legit é destruído em pedacinhos. What do you mean? Mas o negócio é que eles mostram tudo é possível, sabe? Tudo é possível, Fred. I guess. Eles mostram o corpo morto, todo desfigurado. Eu acho que talvez talvez eles tragam de volta de algum jeito, ou não, ou é só... Eles criaram com os prismas, e os prismas já não estão nas mãos do Chaos Castle, por isso, a não ser que eles apanhem os prismas outra vez. Talvez deem uma de Springtrap e tragam de volta de alguma forma. Será que vamos ver o bebê dando um soco no Nine? Não sabia. Eu quero o Nine dar um soco no bebê. Tipo, múltiplos socos, até a cabeça dele explodir, estás a ver? Sim, concordo. Sim. Caralho. Ok, tem mais alguma coisa? Sim, acho que... Não, pera. Eu tô pensando de... tem a luta entre os Knuckles, né, nesse ainda. Tem? Pois tem, sim, O encontro dos Knuckles. Tipo, o Knuckles fala, eu odeio piratas antes, e agora ele vê uma versão dele que é pirata. Foreshadowing. I love it. Uau. É legal. Eu achei legal os dois Knuckles dando um soco único no Chaos Sonic. Yeah. Que eu ia falando Metal Sonic agora. O que ele claramente é inspirado no Metal Sonic, não tem como não olhar. Próximo episódio? Sétimo episódio, Controle. É tipo aquele que eles estão reunindo todos os cristais, sim. Os primos. Fuck prismas, sim. E indo pra prismas, cristais, pedras. É tudo a mesma merda, foda-se. Crack. O que é que comes aqui? Crack. Este é o episódio que saiu o flashback do início. Eu não sei se isso era necessário. Eu não acho que não foi necessário. I whip my head back and forth. Sim. Eu acho que tinha colocado no episódio 8. Eu acho que também funcionaria, I guess. I don't know. Eu acho que esse flashback foi... Peraí, na verdade não, esquece o que eu disse. Não faria sentido, na verdade. Enquanto eu pensar. Ele mostra onde tá o fragmento também. Então... true. Eu ainda acho que eu acho que a gente não viu o fragmento, né? Podia ter se calhar, não sei. Não, eu tô falando no episódio da primeira parte, não tô falando do sétimo. A gente vê onde tá o fragmento. Sim, podia ter se calhar colocado no início, I don't know. Tipo,
A implementação de flashback para mim foi um pouco estranho. Eu só estou a dizer isso, enfim. Mas é a minha porque você não opinião. está acostumado com a série dar uma pausa tão grande de flashbacks. Eu acho que o plano do Nine é bem estúpido. Anyway, só queria dizer isso. Sim. Já falamos sobre isso. Enfim. Episódio 7. O episódio 7, ele tá andando por aí e tipo... Mano, na hora que mostrou o Nine, tipo assim, pra os outros clones, é tipo... ok, eu já tenho uma ideia do que vai acontecer. Sus, não confie nesse cara. Não deviam. O 8º, Chance Fantasma, é onde a gente tem a grande batalha de Titã contra o Eggman. Onde ele vai Superstar Mode, o Sonic. Uau. Não, é uma referência ao filme. Adoro. Muito fixe. Faltou a música do Jumpman. Isso, aquele shot do Jumpman. O corte original julgo que é o Jumpman, é uma coisa assim, não sei. Isso é do filme do Super Mario, que eles iam usar o Jump. É isso que eu estava a dizer. Sim, eu estava a dizer isso. A referência ao filme do Sonic, que eles deviam pôr Jump. Deviam. Não deviam nada. Deviam ter posto no filme do Mario, sabes porquê? Porque seria engraçado ver os fãs do Mario, tipo... Estavam, meu Deus, o filme não vai ter músicas pop por causa dos trailers, e depois vais ver o trailer e tem, e tipo, como assim? Tipo, é assim que acontece em todos os filmes, mano, habituado. Ok, eu ia falar, a referência do filme do Sonic foi a primeira, a semi, o sentido superior, fase 1 lá, onde ele se levanta e ele começa a virar HD Monster com Shadow. E depois eu senti uma vibe de Sonic Frontiers na versão, não final, mas a versão mais forte dele. Não, é shot por shot a do filme do Sonic. Ele até faz a cena do gira. Ele gira do primeiro filme, ele gira e depois tem os olhos e depois ele tem transformações. Né? Sim, eu sei. É a segunda. Ele gira, a câmera gira à volta dele, ele abre os olhos. É igual ao do Frontiers, porque o do Frontiers também é uma referência. Não, mas eu não tô falando dessa. É onde ele vira a cabeça com a sobrancelha fechada, sabe? Com a meio que virado. É uma visão de cima, não é uma visão de frente que nem do filme que eu tô falando. What? Eu vou abrir o episódio aqui bem rápido. Eu tirei o som. Eu não sei se... meu Deus. Espera, vais partilhar a tela? Não. Ok, já percebi. Eu não posso. A Netflix não deixa. Onde é que tá? É aqui. Olha aí. Dá a voltinha, né? E depois ele faz o... E depois quando o Eggman vai dar o tiro, né? O que é que vemos aqui? Quando o Eggman vai dar o tiro, ele está aí todo ready, né? Agora é aqui. Fuck, eu acho que eu confundi qual vem primeiro. Agora ele é aqui. Damn, ok, I get it. Tá. Olha, é literalmente igual. Essa aí. Dá a voltinha, abre os olhos, literalmente igual. Ok. 8º. Eu gosto. Legal. A gente vai basicamente na parte de personagens falar de episódios de qualquer jeito, então. Espera, que ele faz o final do episódio 8 ou... O final do episódio não gostei. Acho que é meio forçado. Concordo sim, foi um pouco forçado sim. Foi tipo, eu percebo o que fizeram, I guess, mas... Eu não percebo, eles podiam ter acabado ali, estava tudo a dar certo. Sim. O plano do Nine é estúpido, porque o Nine sabe que se os Shadow Spaces manterem-se vivos, a realidade vai colapsar, né? E que eles são todos parte de uma... São todos parte do coisa e por isso, tem de lado de ressuscitar Green Hill, so like, come on, man, para de ser burro. Tem um meme que eu compartilhei com o Rick, que era tipo aquele lá,
que era com o Nine, que tipo, I just want to make a work for me and Sonic to be happy. Aí é o Shadow falando, you're so fucking selfish. E o Nine fala, I am literally 8 years old. Mas foi o único meme que eu concordo com o cara do meio. É o único que eu concordo com o cara do meio. Mano, o Nine é um completo idiota, foda-se. Não, o Nine é um gênio, que toma a cagar se ele tem 8 ou 67, ele tá a ser estúpido. O Sonic claramente diz muitas vezes, o meu plano é salvar o multiverso e trazer os meus amigos de volta. E ele, o quê? Tu queres salvar o... What? Mas eu não sabia disto. Oh mano, eu literalmente plantei... Oh mano, mata-te. Era isso que o Sonic não devia ter chorado, ele devia ter mandado o Nine se matar. Tipo, oh mano, para, mata. E depois rouba os anéis. Os anéis não. Rouba os cristais e depois, olha, foda-se. E depois metes lá no Siri e... Aliás... Aquilo foi muita bullshit, merda de bullshit. Aquilo que ele falou lá dos cristais. Porque o Shadow conseguiu botar o cristal de boa. Não, esse cristal já estava posto. Já estava lá? Já estava lá, sim, já estava lá, yeah. Estava lá já. Eu já estava, verdade. Yeah, tens de prestar mais atenção, Jordan. Chucks! Okay, mas eu vou dizer, a melhor parte do episódio, honestamente, foi tipo a última shot onde o Sonic faz tipo esta pose. Essa pose, eu não consigo ver sua câmera pra ver o que você tá fazendo. Não, eu mandei no fucking mensagem. Depois ela começa a chorar e depois ela faz o pão. Depois ela começa a chorar e then he gets story. Não, eu comecei a rir-me, foda-se. Ele faz essa pose, eu não me lembro. Ele faz de longe. Porque ele começa a chorar e fez ele getting story, é muito engraçado. É muito engraçado, sinceramente. Eu não sei porque é que ele chorou, I mean, nem o Sonic do filme chora assim tanto, Pois é, Chora. Mas sim, essa ele cena, chora. Sim, enfim, a o cena Sonic final... do filme chora tipo uma vez, come on. Uma cena, e foi Depois justificado. está tipo o Sonic Prime, não, oh, não, nem está a ser um filho da puta, mata-o. Yeah. Não, ok, Shadow, eu aprecio você respeitando o que o Sonic falou, mas por favor, pega sua Glock. Yeah. Shadow, por favor, volta a agir como agias no Shadow da Hedgehog, mata o Nine. Kill him, kill the child! This was the Chaos right in the open. Yeah, lembra-se quando o Shadow dizia Chaos Emerald? Ele falou Esmeralda do Caos. Uau, eles consertaram! Eles consertaram! Eles dizem Chaos Emerald. Perfeito. Tipo, what the fuck? Não trocaste a mão. Sério. Só que não consertaram o Knuckles falando rings em vez de anéis. Eles ainda Sério. falam rings, eu vou-me matar. Ele fala rings Não, pera. Ele fala rings na primeira temporada. É porque, se não me engano, foi duas... Não, eu tô tentando explicar. Ah, ok. Explica aí então, sorry. Se não me engano, foi os episódios que tem a alternativa da primeira unidade, não. Tecnicamente... Acho que primeira unidade, ou é tipo primeira parte talvez seja melhor de soar. Os episódios da primeira parte tem, eu acho que 2 versões da dublagem e uma foi aceita pelo cliente, talvez. Que foi tipo Chaos Emerald. Só que aí falaram, não, que as pessoas não gostaram, então eles trocaram pra... Eu acho que os outros episódios não receberam esse tratamento, então eles foram. Ok. Não, talvez eu esteja errado e foi tipo, realmente foi uma regravação e só esqueceram de redublar a parte dos rings, mas... Aliás, segunda parte, em que ela falava quando o Eggman tava atrás do cristal, do prisma, sabe? Yeah. Originalmente na dublagem, na primeira parte ela falava, se aquele homem quer, não é nada bom. Só que aí na segunda parte, quando tem um flashback, não flashback, mas tipo, reusam essa fala, ao invés de ser... a original que eu falei agora vira se o Eggman quer, não é nada bom, sabe? Ah, ok. Que é mais perto do original. Enfim, cena final. Forçado. Muito forçado, yeah. Eu não acho forçado. Eu consigo entender, sabe? É forçado. Eu percebi. Mas tipo, vocês querem esperar para os personagens. Vamos falar de cada personagem. Tipo, eu acho que sei que eles fizeram isto. Eles querem conflito. Mas eu acho que há muitas formas melhores de fazer isso, honestamente, do que esta aqui que foi um pouco forçada, honestamente, e deixa-me um pouco confusa a primeira vez que eu assisti, honestamente, porque tipo, a sério? Ok. Vamos falar então, começando por Sonic. Ok, então, antes de começarmos tudo, eu quero dizer uma coisa, vou dar uma opinião muito
muito controversa e sei que muita gente não vai gostar. Eu não percebo o hate do Chaos Sonic, eu não percebo. O Chaos Sonic também não. É porque as pessoas estão a compará-lo ao Metal Sonic, apesar de ele não ser um Metal Sonic. Eu gostei dele. Ele é um Sonic robô, ele é um Sonic robô, ele não é um Metal, ele não é um Metal Mas Sonic. Mas ele não é um Metal! Porque ele tem aquela coisa de fucking... Ele é suposto ser basicamente o Council a gozar com o Sonic, não é suposto ser o paralelo perfeito com o meu marido Metal Sonic. Literalmente, os argumentos que eu vi no Twitter é tão... Não, peraí, eu não entendi o que tu falou, Rick, eu não tô entendendo o contexto que eu tenho falado. Pera, queres que eu repita tudo então? Não tudo, só, tipo, eu só não entendi essa parte. Eu não entendo o hate do Chaos Sonic. Não entendo nenhum do hate. Eu consigo entender, mas ao mesmo tempo, tipo, não sei. Eu acho que o hate que ele tem é só porque algumas pessoas já não gostavam do Sonic do Prime. Tipo, elas já não gostavam do Sonic do Prime. Aí eles pegaram um Sonic do Prime, que é um robô, e botaram lá no talo a parte que eles não gostavam dele. Então talvez seja isso. É possível, mas, sim. Tipo, ele falar, eu acho interessante. Peraí. Não era melhor a gente guardar a parte do que é Sonic pra gente falar dele, ao invés de falar logo do Sonic? Não, nós estamos a falar sobre ele. Eu literalmente começava a falar sobre ele. Sério? Eu pensava que a gente ia falar... Bora primeiro falar das partes, dos personagens que não tem. Ah, não, real funciona, né? Porque o que é Sonic não tem... Sure. Ele também, tipo, o primeiro personagem original apareceu nesta temporada que ainda... Sim, então faz sentido, Não, funciona, beleza. Eu ia fazer por categoria, tipo, vamos começar com os personagens que não tem versões alternativas, aí a gente vai, mas tipo, o que a Sonic não tem alternativas deles, então até que a gente tá certo. Funciona assim. Enfim, o personagem em si eu gostei, eu acho que o Wade é muito forçado, eu gosto muito quando eles fazem estas coisas que é basicamente o clone do personagem principal, o personagem principal fica irritado, eu adoro quando fazem isso, eu adoro essas cenas, eu adoro isso, adoro. Eu gostei dele. Eu adoro Sex Gay, mas também adoro o Chaos Sonic, ele é muito fixe, ele é muito awesome, na minha honesta opinião. Lembre-se, é só a minha opinião, não se matem. Sua opinião não vale nada, você deveria off yourself, não. Eu respeito todas as opiniões, mas a vossa opinião é uma merda, deviam-se matar. Isso não é nada fixe, puto. Isso não é nada fixe. Eu respeito sua opinião, mas vai se matar. Eu respeito todas as opiniões daqui, até a minha. Não, mata-te! Isto é a basic Twitter experience. É basicamente sim, Porque Sonic é legal. Eu achei legal que o Devin McVeigh pegou partes da voz do J.L. White, botou no... Quando eu vi isso, eu pensei, nossa, seria tão legal se o Mano tivesse feito isso, mas eu pensei, aí ia virar um Mickey Mouse do mal. Só que quando eu pensei de novo, nossa, isso seria muito legal. Imagina só, tipo, imagina só um cara, tipo, Cop, você fez um bolinho, Aí eu tô pensando agora na... Refri 1000 graus do Sonic do Caos. É isso que ficaria aquela cena. Aliás, o nome do refri é Refri do Caos... Não, Refri 1000 graus do Sonic do Caos, na dublagem. Em vez de ser Tonic alguma coisa. Que é Tonic. Sim, é literalmente o melhor personagem. True, definitivamente o melhor personagem da segunda temporada. Eu até, se calhar, diria da série toda até agora. Mas, não sei, também tem o Shadow, mas o Shadow só aparece tipo num episódio, então... O Shadow é só um Shadow bem escrito, não há muito especial para ele. Mas já falamos dele quando chegamos à parte dele, então, Também pode ser esse aqui, porque ele pode ser tecnicamente... Anyways, o Shadow, é um gajo. Eu não posso muito falar sobre tipo, o Shadow normal porque eu não sou muito fã de Sonic, então... Eu não posso bem jogar tipo, com os outros jogos, então vou dizer que eu gostei. Com vocês vai ser melhor porque vocês já são fãs, então vocês já podem jogar. Então, o que é Sonic? Tô zoando, eu sei que vocês estão falando do Shadow. Como fã de Sonic the Hedgehog, eu diria que este é o melhor Shadow que nós temos desde Sonic 06. Eu sei que não é uma barra muito alta. That's very sad. Eu sei que não é uma barra muito alta para alcançar, mas é muito bom finalmente ter um Shadow bem escrito. Eu sinceramente, eu tô percebendo que depois da parte primeira do Prime, da primeira parte do Prime,
o Shadow em geral mudou, se você pensa, até na IDW um pouco. Teve até... Só que, tipo, não... Sim. A coisa mais recente, ele até que foi legal. Ele basicamente fez um controle do caos numa cidade inteira. Ele não foi irritante, chato... Foi tão lá por isso, não tão lá. Ele foi bom. No caso dos quadrinhos, foi, tipo, o melhor tempo usado nele. Eu acho que também é o que o Prime faz. Ele não gasta tempo desnecessário focando no Shadow. Eles usam o tempo que eles precisam com o Shadow nas partes que eles aparecem. Aí o resto... Sim, ele podia ter aparecido mais. Mas eu acho que eles usaram bem o personagem. E eles entenderam o que realmente é. Eu acho que algumas partes, tipo, a expressão, as coisas... Não, ele não conseguiu fazer por causa da série. Mas o que as ações dele falam mais que as palavras em algumas partes. Sim. O fato dele não ter tentado parar o Sonic, o Nine, mostra que ele, de um certo modo, respeita o Sonic e a ideia dele. Sim. Porque, se você pensa bem, qualquer momento ele podia só ter feito a mesma coisa que ele tentou fazer com o Sonic antes. Só mostra que ele confiou, de uma certa forma, no Sonic. Eu não devia ter, não, mas não vamos falar sobre isso. Mas é uma boa caracterização. Mostra que tipo, tem verdade, um mundo. O Sonic mandou a maior mentira, que é tipo, quando ele falou, tipo, eu sei o que você é capaz, quando ele tava querendo ir pro outro universo, e o que ele é capaz é terminar a série antes dos episódios acabarem. Porque ele só precisava entrar na dimensão, pegar o prisma e sair. E voltar pra lá e botar. Pronto. O Shadow só não foi pelo mesmo motivo que ele foi tirado do Metal Virus na IDW. Porque ele é OP. Ele é muito forte. Às vezes é difícil demais você escrever uma história com um personagem tão forte. Então, pra limitar o quão capaz um personagem pode ser, você simplesmente mata ele ou tira ele da história. O que acontece com o Shadow. Por isso que a ajuda dele nem é tão grande depois daquele primeiro episódio. Porque eles querem deixar um pouco mais aberto. Sim, eles querem deixar... Ele destrói a nave, mas that's it. Ele não destrói a nave, ele destrói partes dela. Sim, exatamente, sim. Ele destrói os... Ele abranda a nave um bocadinho. Sim, É tipo 5 minutos de atraso que ele deu. True, Mas é só uma maneira que eles querem fazer, talvez, de ter mais... mais... Eu esqueci a palavra certa, mas tipo, terem mais oportunidade pra fazer a coisa. Porque aquele episódio da New York com os robôs todos poderosos, Shadow com o Sonic que acabava com eles bem mais fácil. True. O que eles já não foram muito tempo. Aqueles robôs duraram bem menos do que você pensa, porque eles duraram o mesmo tanto que aqueles robôs lá da selva. O que não é ruim, porque eu não ligo pra aqueles robôs gigantes lá. É que nem o Nine falou. Vocês conseguem um poder tão grande assim, e tudo que vocês conseguem pensar é um robô maior. O Niner deu com essa, nem vou mentir. Mas alguma coisa faça pro Shadow? Não. No geral, bom personagem, eles entenderam como usar o Shadow. Só que não usaram. A gente não sabe... Não, eles... Meio que... isso meio que é uma coisa boa quando você pensa. I guess, I guess, yeah. Eu entendo... Eu tirando um pouquinho da loja. Seria tão legal, mas tipo, eles querem fazer alguns cenários que se o Shadow tivesse lá, não ia acontecer. Com certeza não ia. True, yeah. Mas eles conseguiram, com o tempo que eles tiveram, aproveitar o Shadow. E se eles tiverem mais do Shadow, teria mais interferência de uma certa empresa azul no teu cangote, falando, não, faça isso não, hein. Porque verdade, eu não acho que nenhum escritor gosta de ter aquela empresa no cangote. True, sim, ok, também tem isso, sim, yeah. Sim. Enfim, vamos falar sobre quem é a seguir. Sonic? Vamos falar... bora falar do Chaos Coulson. Ok, claro, sure. No geral, porque eles são basicamente... No geral, eles existem, fim, acabou. Yeah. Eu vou ser honesto, eu acho que a minha opinião neles piorou com a segunda temporada. Deixa eu ver. Eles existem e eles fazem coisas. Ok. Então, eu vou dizer os que eu acho menos irritantes. O principal, o hipster e o idoso. Pronto, eles são ok. Peraí, você acha o principal irritante? Não, os que não são tão irritantes assim, são ok. Que são tipo, geral ok.
Os mais irritantes, na verdade, também o adolescente não é assim tão mau. Ele é tipo average, I guess. O irritante em si é o bebê. Eu queria tanto que ele deixe disso. Mas enfim, ele existe. Mas sim, eles existem basicamente, eu não tenho muito a falar sobre eles. O idoso e o Ipsa são bastante incompetentes, mas sim, Eles servem para a história onde existem. É basicamente isso, Eles existem para ter conflito. Uau! E é isso. I guess que o Eggman principal... Não, agora vamos falar. O Eggman principal é o que mais existe. Porque no final de contas o que ele fez foi... que demorou até o sétimo episódio... Sétimo, eu acho. Sétimo ou sexto? Eu esqueci já. Pra ele conseguir fazer a ideia do que é Sonic. Eu acho que é o... Sétimo? Ele pegou do Miles. Sim, ainda. Eu acho que é o... Espera, não, é o 6. É o 6, não, é o 6. É o 6, porque... É do final do 6, sim. Eles deviam ter chamado a Man de Miles, seria um nome tão melhor. Sorry, anyways. Sim, ok, Peraí, fala de Conselho do Mal, você falou? Não, ele disse que o Nine devia ter sido chamado de Miles. Faz mais sentido. E seria muito fácil. Eu me lembro quando o Sonic Dash fez pessoas fazer gaslight em si mesmo pra pensar que o Nine tinha 8 caudas em vez de 9. Você lembra disso? Quando a render do Sonic Force Speed Battle, ele tem 8 caudas em vez de 9. Eu adoro sexo gay. Ok. Mas enfim, o Eggman o Imperador Supremo Eggman, ele existe e o nome dele é terrível. Qual é o nome dele que já não lembro? Imperador Supremo Eggman. Esse é na outra tabela é Mr. Dr. Eggman. Sério? Okay. Esse é o outro nome que ele dá pra ele, né? É Mr. Dr. Eggman. Pera, no Brasil o nome dele é assim? Não, peraí, eu acho... Ele falou, eu acho que ele tem 2 nomes, então. Ele se refere como isso em algum momento, então. Ou eu tô enganando eu mesmo, pensando em outro lugar. Eu acho que eu tô me enganando. Esse é o Eggman principal, não é? Sim, ele tá falando do Eggman. Sim. O principal, na versão original, é Mr. Dr. Eggman. Ok. Eu não me estou a escrever. Não! O Imperador Supremo Eggman foi um nome que eu escutei alguém sugerindo pra ser melhor. Pera, tu fizeste gaslight a ti próprio para achar que isso era o nome? Sim, eu acho. Ok. Isso é tão funny. That was a waste of time. Enfim. Talvez porque o nome é tão merda que eu pensei em outro. Ok, sim. Mas Mr. Dr. Eggman ainda é um nome terrível. Não, é horrível. Sim, não existe. Não existe. Primeiro, você me dá uma dimensão onde não tem Sonic e você bota Eggman. Sim, não faz sentido. Mas sim. Seria giro se ele chamasse Robotnik. Mano, isso seria tão bom! Tava ali! Oh meu Deus! Eu pensei que por um momento que eles tinham botado Robotnik como uma referência na senha deles, porque eu pensei, peraí, porque eu tava reassistindo tudo, sabe? Eu queria ver se tinha referência a alguma coisa. Aí eu pensei, se a senha é Robotnik, só que é uma caractere a menos. Só. Não. Eles podiam ter... Tipo, podia ser Robotnik, mas a senha não mostra, mas tipo, se eles só tivessem botado o tanto de letra necessário, ficaria. E também não é Eggman, eu testei e também é mais, se não me engano, ou é menos. Então não pode ser Eggman. Whatever. O principal tá lá, a única coisa que ele faz é lá chegar e falar: ei, Nine, e o Sonic, aí, você não pensa como o Sonic, robô. E é isso. Aí, é isso. Estou! Eggman, aí depois tem o Eggman, eu vou juntar ele nisso daqui, mas tem o Eggman gigante lá, onde eu percebi que eles mudaram a textura do casaco mais do que o MCU, eles mudaram mais do que só as linhas. A parte do meio, onde tem o pescoço, no original, é preto, porque mostra que ele tá usando uma jumpsuit, eu acho, sabe? Eu não sei se é só... mas é tipo... Ok. Aí mostra a parte preta, que é pra mostrar lá que ele tem. Só que no Prime não, é vermelho tudo. Aquela parte que tá fechando o pescoço dele faz parte da jaqueta, por algum motivo. Então o buraco da jaqueta no Prime é pequeno, muito. Ok. E ele é um gigante que não fala. E
bate nas coisas. Agora, pra o velhote, incompetente. Mas não tão... Ele não é irritante, mas só... Ele é ok, ele é também relativamente ok. Eu não acho muito irritante. Eu não acho tão irritante quanto ele. Tem o hipster, que eu esqueci o nome. Não, é profundo. Eu só não sei o do velho mesmo. Pera, o nome dele é mesmo profundo? Fuck. Ele é Dr. Deep. Ah, pois é. That is so stupid, I love it. Eu percebi que todos os que tem cabelo, tipo cabelo mesmo, tirando o bebê, que são na real 2, eles têm cabelo azul. Agora que eu percebi. Os 2 que tem cabelo mesmo, tirando o bebê, tem cabelo azul. O Eggman tem cabelo azul e pronomes. Eu ia dizer isso, fuck! O Eggman principal, ele usa uma peruca. Eu por acaso acho que o Eggman principal, ele veste como se fosse a imitar o Eggman do Jim Carrey. Sim, isso é fixe. Em nenhum momento a gente tem uma perseguição de uma nave, ou a gente tem ele jogando os drones. Eles chegam perto naquela parte da selva, meio que parece uma referência do filme, mas eu acho que não foi intencional. Não foi. Foi só mesmo a do Power Up, acho eu. E os goggles do Mr. Eggman. São tipo as únicas 2 referências intencionais. Aliás, a jaqueta do Eggman velho, ele é meio... Eu pensava que ele usava 2 jaquetas, só que não, é tudo parte de uma mesmo. Olha, o profundo, a única parte interessante dele é que ele é dublado pelo dublador do Super Choque. Acabou. É sério? Vocês tiveram a mesma reação quando eu falei isso na primeira parte. Nice. Ele tá lá. Ele usa um Mac de Alien, eu acho. Eu não sei como é realmente. É um exoesqueleto com katanas. Lá. Sim, yeah. Só isso. Acabou essa parte interessante. É nice, I guess. Tem o aborrecente lá. O adolescente, sim. Yeah. Eu nem sei o nome dele, sinceramente. Sei. Eu nem vou tentar. Ele é o que mais existe. Ele usa quase ele, basicamente. Mano, o meu puto só quer ficar no quarto e jogar videojogos. Ele me mexeu. Ele teve foreshadowing, tipo, nossa, eu sei o que o Nine está tramando. Só que no final foi o Eggman principal, né? Ou foi ele mesmo? Não, foi ele. Foi ele, acho que foi ele, sim. Ok, única coisa positiva dele. Ele é a única parte da série toda que tem uma música dos jogos. Essa é a única parte positiva que eu posso falar dele. Pera, quando? Tan. Sim, ok. That's it. Essa é a única parte positiva que ele tem. E a música do Game Over, foda-se. A música também é uma MIDI diferente, não é o mesmo instrumentos. Ok. Podiam ter um remix da Green Hill, tipo assim, meio spooky, quando ele vai lá na Ghost Hill, lá, isso era fixe. Tipo do Sonic, isso Nós vamos falar da música depois. Sim, está ali embaixo também, na lista. Eu acho que eu falei de todos, né? A não ser que eu esteja esquecendo de um. É o bebê maldito. Ok. I'm going full flash build and put that thing on the microwave, holy shit. Sim. Aliás, por favor. O que eles têm? É que eles utilizam sempre ele! É sempre ele! Foda-se! Ok, nada contra pessoas que fazem as vozes daquela criança. Mas por que vocês escolheram 2 atores que não tem nada a ver pra fazer a mesma personagem? 2? Tem 2? Tem um choro de claramente uma mulher fazendo uma voz de bebê e tem um cara lá fazendo uma voz de bebê lá. Claramente são 2 pessoas, eles reusam os mesmos vozes. Ok. 2 pessoas, 2 diferentes vozes fazendo um personagem que tem clipes aleatórios e a piada dele é: uau, eu sou o bebê, eu faço coisas malignas, eu sou mais maléfico que os outros e eu sou mais esperto que essas bandas de incompetentes. Mas eu sou Mas eu sou um bebê. Não é engraçado, mano. Puta, é bem engraçado. Lá quando o Stewie Griffin fez. Mas o Stewie Griffin é engraçado, pelo menos. Quando eles fizeram a mesma piada pela 5ª vez sobre o bebê ser maléfico, eu fiquei tipo, entendi, ele é o Eggman bebê. Eu não tô vendo o Eggman traumatizado com a morte da prima dele, mas ok, pode ser. Onde é que tá o Eggman traumatizado com a morte da prima? Calma, é isso que eu quero ver. Cadê a Maria? Eu quero ver o corpo morto dela lá.
Sonic 3 é melhor meterem isso, é melhor terem o corpo morto da Maria durante tipo 2 minutos, não é? Eu estava tão confuso agora. Okay. Na concept art do segundo filme tem o esqueleto. Eu quero ver aquele esqueleto. Só que eles têm que botar o bigode, só por ser engraçado. Eles têm de mostrar uma miúda a ser morta. Se não tiver isso, eu não vou assistir o filme, ok? Não, deixa lá, sério. Eu vou assistir o filme. Aí eu vou fazer no cinema, recriar a cena no cinema. Se não tiver cena. Olha, eu vou pegar na miúda de 12 anos mais perto e mandar um tiro e depois dizer, ok, agora é a parte onde o Shadow chora. Esclarecimento, isso aqui é uma piada. Não fique confortável no cinema se você vir um de nós três com uma arma no cinema. Porque ninguém daqui tem uma arma. E se você vê uma arma, você claramente está mentindo e a polícia não vai poder achar o seu corpo. Nós já vivemos nos Estados Unidos. Tá tudo bem. Too soon, bro. Too soon. Too soon, ok. Você não viu o Fantástico. Você não viu as notícias. Eu não vejo notícias, ok? Ok, então você é desformado, que nem qualquer jovem na geração. Eu sei. Eu vejo vídeos e depois, se calhar, pego notícias a partir dos meus pais. É legal como o bebê é tão chato e tão desinteressante que a gente mudou de assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Dunks Podcast. Vamos voltar porque aconteceu uns problemas no outro, então estamos a gravar isto 2 dias depois. Ok pessoal, é o que aconteceu. Estão a ver a lenda que meninas não fazem cocó? Bem, não é bem assim, ok? Nós não fazemos durante tipo a maior parte do ano. Ok, durante a maior parte do ano nós não fazemos, mas depois há tipo uma semana ou 2 em que temos de fazer durante tipo a semana inteira. Pronto, foi isso que aconteceu, infelizmente. My bad, pessoal, my bad. Sim. Mas enfim, estamos aqui 2 dias depois para gravar. Não passou tipo 2 semanas ou whatever, não, é 2 dias, simplesmente, sim. Enfim, eu estava a resistir a outra parte do podcast e acho que antes de termos fechado, estamos a falar sobre o bebê. O bebê pode morrer, anyways. Enfim, o que é que era o próximo? Onde é que estava a fazer as notas que eu tinha aqui? Eu não sei. O podcast é teu, né? Tu tens de organizar, mano. A gente chegou nem perto de terminar os personagens. Ok, então, podes continuar, Jorge, se lembras? Eu não me lembro, acho que ele não falou. A gente foi direto pro Shadow. Sim, Vamos sobre Sonic? Chegamos a falar sobre Sonic? Não, eu acho que a gente não falou de nenhum. Depois do Shadow foi o Egg Caos, sei lá. Não, o controle. O conselho do caos lá. A gente falou, tipo. Do bebê. E como a gente queria matar o bebê. É isso, me lembro. Eu odeio o bebê. Odiamos todos. Esse vai ser o desenho do podcast, claro. Nós odiamos o bebê, awesome. Não, a porta do micro-ondas. Yes! Somos tipo Flash. Eu adoro Ezra Miller, pessoal. Estou a brincar. Ok, querem terminar o conselho do caos já? I guess, sure, Eles existem, enfim, Eles são personagens. I guess, Eles são os personagens mais personagem que alguma vez personagem. Sim, eles são escritos e têm personalidades, I guess. Eles são definitivamente vilões. Não. Sim. Eu não diria que o Rick tá certo na descrição dele. Com certeza, eles são personagens. Ok. Tem personalidades. No caso, você tem que especificar. As personalidades deles são boas ou não, bicho? Ok, mas personalidades são meio genéricas. Mas ok, mas funcionam para a série. I guess. Enfim, vamos falar sobre o agora, I guess. Vamos falar agora das versões alternativas. Vamos começar com as menos interessantes. Ok, deixa, vamos começar com o personagem que impactou a série mais, que foi o Tails da Selva. Ele com certeza adicionou muito a série desde sua introdução. Ele foi um grande personagem. Ele fez muitas coisas, tipo olhar para o Nines e fazer grunhidos e ser um cachorro. Muito impactante. Ele era tipo eu existe e tal e fez isso. Devia ter feito mais com ele, mas I guess. Isto é ok, I guess. Ele tá lá, ele não precisa ter muito, não. É legalzinho ele aprendendo a voar.
É legalzinho ele aprender a voar, mas é só isso que eu tenho que falar. Foi fixe, mas além disso não tem muito para o personagem, honestamente. Ele só existe, fala umas coisas e existe, basicamente. Ok. Knuckles da selva. Continua sendo a Chiques. Eu não tenho muito o que dizer. I guess. Kinda. So Yeah. Big da selva. É só o Big. É o Big. É só o Big. É o Big. É só o Big. É o Big, meu bestie. Yeah. One É of o me. Big. É o don't Big do fix it. Prime. That's what I'm saying. Sim. É o Big do Prime. Porque Yeah. não é o mesmo Big dos jogos, vocês não têm ligado. Ok. Rouge da selva. Meio que a mesma coisa. Eles repetiram. Acho que mais ou menos a mesma coisa. Sim, ela existe também. Foi não sei se eu posso dizer arco, mas foi o mesmo negócio da primeira parte. Quer dizer, tinha um pequeno arco ali que não se afafaram muito, foi um pouco rushed. Quem? A Rose da Selva. Ela não teve o mesmo arco, ela não teve um arco, o arco ela está completo. True, yeah. Ela teve ali por isso que eu não para queria- o Sonic, basicamente. Assim. Yeah. Amy da selva agora. Ah, não. Não mudou muito desde a primeira parte, I guess. Yeah, Não, está na mesma. Sim, está na mesma assim. Os personagens estavam todos os mesmos. she's cool. Não mudaram muito. O arco dela está completo, ela ajudou o Sonic um bocadinho e pronto. É basicamente isso. Todos da minha são do pirata, porque eu não tenho nada pra falar individual de cada um. Ok, então. Eu posso ser muito deles existem. Tirando o Dredd. Tirando o Dredd, sim, tipo, sim. todos. Sim, eles existem, estão lá. São supportcast. Eles funcionam para isso. A única que se destaca é a Rosa. Eu não me lembro os nomes em português, já passou um tempo. E já nem me Minha em mente. inglês. Não, eu acho que eu me lembro do nome em inglês de algum. Só sei do Sales, porque é Sim, só mas- Tails com sim, S. mas isso é fácil lembrar. Até que é um bom pano, I guess. Yeah. Yeah. Eles estão ali. A Amy é a única que eu Sim. vejo destaque legalzinho. Uau. Sim, fizeram algo com ela. Eu- o que Eu acho o negócio de We don't trust you, Sonic. Chato pra caramba. Aquilo foi Já muito foi- pesado, sim. Foi tipo, what? Are you serious? Quantas vezes já aconteceu isso só nessa série? Não sei, tipo, Você tem que pensar uma, que isso. duas, talvez 2 vezes? Não sei. 2 talvez. É. Se você forçar, 4. Se você forçar, eu acho. 4? Se você What? forçar. Ok, tá bem. Quatro. Se você forçar Forçar, muito a Se eu forçar muito definição. é 4, sim, yeah. Porque as últimas vezes. Duas vezes que eu penso, foi resolvido em menos de 1 minuto. Então tudo faz. Mas tanto faz. Dredd, que ele tá separado. O Temido, o Capitão Temido, lá, o Knuckles dos Piratas. Eu gostei dele. Fran? Ok. Que acha do Dredd, do Terrível? Já não tínhamos falado do Dredd? Agora temos a falar do Dredd, sim. Eu podia jurar que tínhamos falado no início um bocadinho, mas eu gosto, ele é engraçado. Ele não tem. Ele é insano e é crazy. Yeah. Just like me, for real. Ok. Vai ser Armstrong. Assim, ele é ok, eu acho que eles vão ver um pouco mais esta temporada e eu gostei do. Ele tem um pequeno arco, I guess, que vai ter. Se calhar vai ser resolvido na terceira temporada. Não. Pessoalmente. Maybe. I don't know. Hope everyone dies in the third season. I don't fucking care. Yeah, isso seria muito bom. Ok, então. Personagens que é o próximo género. O do pessoal. Por dimensão, agora seria da. Eu acho que eu não falei do. Tanto faz o terrível. Acho que os pessoal da Yoke, da New Yoke, ainda gosto deles. Sim, eles são definitivamente os melhores da série até agora. Eles são os principais, sem contar o assim. Shadow. Sem contar o Shadow, porque, yeah.
Isso aconteceu. Yeah. Mas sim. Pronto? Eu? Pensamentos nos da New York. São. Eu gosto deles. Eles são basicamente eles não mudaram muito. Essas Não outras, mudaram muito, não. eu não sei porque que estamos a falar do personagem quando eles não mudaram muito. Eu não tenho muito a dizer. Eu acho que é tipo um recap. É só um recap, basicamente. Eles são fixes, eles são como fazes devia ter sido, e é basicamente isso. Eles existem. Eu gostei deles, eles são realmente os melhores da série, sem contar o Shadow, porque se for só a contar o Shadow, não. Mas Não, o melhor da série é o que é a Sonic Action. Ok, Eu acho que. Eles são os principais, a dimensão que eles pensaram mais. Sim, definitivamente sim. É a dimensão principal da série. Yeah. Not much to say other than that. Então, próximos, let's go. I guess there's only Sunny. Vamos falar do Big Boy, Sonic. Opiniões controvérsias, vamos lá. Quais são as controvérsias que temos hoje? O que eu acho do Sonic? Sim, opiniões controvérsias, João, vai lá. Eu acho ele um... Cusa! Opiniões controvérsias? Vicky, eu não posso dar opiniões controversas. O podcast vai ser monetizado. Eu tenho 7 subscritores. Isso não funciona assim, friend. Vai ser cancelado pelas minhas opiniões controversas. I don't care. Ninguém viu o podcast. Peraí, a gente não falou do... Nós falamos do Nine? Não é? Não falamos, pois é. Foi no geral, todo mundo... I mean, quer dizer, falámos um pouco dele no final da temporada. No último episódio da temporada, mas... O Nine é um filho da puta. Pois é. O Nine é um cabrão. What is stupid? Eles deviam ter acabado na segunda. Só mandaram ser para uma terceira. Ele estava a dar uns fixe. Somente. Not much to say about this. Dumbass. Ok, vamos lá, Sonic, pronto. O Sonic faz sentido no contexto da série. Não faz sentido no contexto dos jogos. Porque supostamente a série é pequena nos jogos, mas eu acho que não. Era suposto que não. Eu nem sequer conheço porque a Sonic é um novo Sonic Power, como são o que eu tivesse visto. Mas já conheço o Shadow, Deixa eu isso, eu estava aqui a dar. Não faz sentido. Tinha que ser que a SEGA só forçou eles a dizer que é canon, honestamente. Porque eles não fizeram ser canon, obviamente. Isto é totalmente a sua própria coisa, o próprio universo. Eles forçaram. Eu sinto pena para os escritores, honestamente. Well, let's say it's canon because people that care about the canon are going to like this, right? No, that doesn't make any fucking sense. It's like, let's put this character here because people like this. Does it make sense for this character to be here? No. Is the character that you put here actually the character that you want? No, I just think you would look... Then why the fuck are you putting the fucking character here, right? Yeah. Doesn't match. I'm just gonna say this. Não faz sentido. E eu não ligo. Quer dizer, eu ligo o suficiente pra responder, mas eu não quero, eu não assisti pensando, isso aqui é canon. Falou mais da canon do que do Sonic. O Sonic é ok. Ele tem desenvolvimento, mas eu gostei disso, I guess. Eu gostei. É um Sonic. Sonic, com certeza. É um Sonic, não é o Sonic, mas é um Sonic. É um Sonic. Eu, sinceramente, eu nem sei quem é o Sonic que eu fico pensando realmente. I don't know. I just enjoy it. I don't think I don't know. I'm here. Eu assisti isso. Ok. Algum pensamento extra sobre o Sonic dessa série? Honestamente, não. Acho que já disse o que eu tinha a dizer. Eu gostei do desenvolvimento dele nesta temporada. Eu gostei disso. Mesmo que eles meio que foderam no último episódio, mas ok. Eles fizeram o quê no último episódio? Você não viu você não viu a aba de extra na Netflix que mostra o Shadow e o Sonic no episódio? Pessoal. Oh, não. Pessoal, listen.
Pois são liberais. Vocês sabem o que acontece quando trocam o A em Peacock para E? Peacock, yeah. Agora tenham calma, ok? Tenham calma. Não se ofendam com Peacock, ok? É o humor negro, ok? Não se ofendam. Uau, grande humor negro. O meu humor é sombrio, ok? Eu adoro Peacock. Peacock. O que acharam das dublagens de seu respectivo país? Eu nunca gosto de dublagens portuguesas, por isso. Eu não consegui ver. Também porque a dublagem em português não existe mais, pelo menos online, que eu encontrei. Quer dizer, deve ter algum lugar, mas a própria TV não tem mais lá, então. Yeah. Dublagens portuguesas são estranhas, eu não sei porquê. Depende da direção, porque algumas são boas. Depende, não, a maioria são uma merda. Ok, pessoal, ouçam. Quando eu vou ver o trailer de Spider-Man e ouço o Harry a dizer que ele teve preso lá no simbiote no tubo de teste há 10 anos, eu não quero que a tradução seja mudou muita coisa na última década. Não! Não, puto, mudou tanta coisa nos últimos 10 anos. Ou então tipo, I don't know. As dublagens portuguesas não só as vozes são repetidas em vários, que acontece, né? Isso acontece bastante às vezes, mas também tipo, sei lá, parece que usam palavras muito compridas, ou não sabem usar gírias, ou têm todo, então é o tom da voz, eu não sei explicar. Eu não me importo muito com as gírias, honestamente. Eu gostava que eles usassem gírias, esse é o meu problema, que eles não usam gírias mas eles pararam, é estranho, eu gostava quando eles fizessem isso, não sei. A série que mais usa gírias é tipo Regular Show e é tipo a única que tem uma dobragem que eu até aceito. Também o meu problema com a dobragem portuguesa é que às vezes parece muito forçado, não parece tão real, parece que estão só a ler de um fucking script. Deve ser isso que eu digo. Às vezes é direção, depende da direção, porque algumas podem ser bastante boas e têm o mesmo nível da original, honestamente. Às vezes. Eu acho que a dobragem do Gato das Botas foi boa. Eu gostei, essa foi boa, eu gostei. Também não consegui ver a original porque eles não tinham. Eles forçaram toda a gente em português, vão-se foder. A mim não, a mim só vi e pronto, aconteceu. Mas era boa. Era gira, era engraçada. A direção dos personagens era funny. Sim, mas depois temos, sei lá, o Sonic 2, onde eles têm a voz da ametista. Então temos ele a dizer: olá, meu, bro, shut up. Mata-te. Peço desculpa. Eu não desejo mal. Aos dobradores, eu só acho que a direção é muito estranha, não sei explicar. Eu acho que o Brasil tem mais short com dublagens. Sim, são muito melhores. Eu não costumo assistir tanto, mas tem mais emoção e tal, não parece tanto a ler um script normalmente. Meu, a cena de One Piece da outra ali, eu nem vejo One Piece, só vi a dado, só vi ela a chorar, tipo, parem de lutar! Para! Eu, mano, que cena de One Piece que eu não entendi, foi mal. A única dublagem boa é portuguesa por causa do Dragon Ball? Do Dragon Ball, exato. Isso é tão boa! Se todos os personagens fossem esse nível, eu nem vejo Dragon Ball, mas quando o puto vira-se... É tão bom! Adoro. Vocês estão zoando a dublagem português de Portugal de Dragon Ball? Não, não, é dizer que é muito boa. É incrível, é tipo das melhores dobragens. Sim, é muito boa. Tu percebes que o pessoal está realmente a divertir-se, não é só fogo, uma série para pôr, vou ter de ler o guião. Não, eles estão a divertir-se a ver. Ok. Eu nem gosto assim tanto de Dragon Ball, mas tipo, se tiver a ver e tiver ali o Goku a dizer para fazer a dança dos putos do Fortnite, eu fico... Adoro Dragon Ball, pessoal, biggest fan agora. A culpa é da Benfica. Mas pronto, onde é que estávamos? Dobragem
Eu acho que a nossa está ok do que eu vi, não me interessa muito pessoalmente. Basicamente é isso. Eu gostei da dublagem, eu gostei que eles mudaram pra Esmeralda do Caos e não Chaos Emerald. Sim, isso é uma boa alteração. Parabéns. Mas eu não entendo porque a SEGA tem medo de chamar anel de anel e por que é ring às vezes. Pera, dizem ring às vezes? No Frontiers, por exemplo, é ring em vez de anel. Uai, isso não faz sentido nenhum. Eu quero terminar como é aqui. Mas tipo, no Frontiers, os anéis principais que você coleta se chamam rings, mas o anel que você pega do Big, que não é um anel real, segundo a descrição do item, é chamado de anel mesmo, mas o resto é tudo ring. É uma coisa que eles mudaram na segunda versão da dublagem, eles arrumaram no Prime, só que no episódio depois dele, a dublagem continua a mesma da primeira pedido do cliente. Então ainda chamam de ring no episódio posterior. Acho que é posterior o termo para o episódio que passa, não sei. Na real, posterior para trás. Foda-se, você entendeu. O episódio depois do episódio que tem a dublagem consertada, eles chamam de novo de ring. Porque não foi uma redublagem. Foi só o cliente que pediu uma versão diferente naquele episódio e não tinha uma outra versão do episódio que eu tô falando agora. I don't know. Deu pra entender, mesmo que foi confuso, mas deu pra entender, eu acho. Falamos da animação ou a gente já passou desse tópico? Acho que tínhamos falado no início logo, eu acho. A animação é bonita e sexy e eu adoro. Eu gostei, é muito boa. A gente falou na real, eu tô me lembrando. Eu acho que sim. Ok, música agora, porque eu tinha colocado aqui. Música de fundo, música whatever, Genérica. Eu não me lembro de uma. Eu não me lembro de uma música original disso daqui, sinceramente. Ela funciona, mas a coisa que mais pessoas elogiam, mesmo fora da franquia, não tá sendo demonstrada num produto fora dos jogos. Quem poderia prever isso com Sonic? Não é como se a gente já tivesse visto isso antes com certo produto. Ok. Filme. Ok, sure. Yeah, that's fair. That's fair. Mas eu consigo me lembrar do tema, pelo menos, do filme. True, pelo menos isso consigo lembrar. Então, algumas não também. Não consigo. Fuck. Ok, continuando. Algum tema que vocês acham que a gente pode falar? Que a gente não falou ainda. Eu não sei, acho que já está tudo. A última coisa é tipo conclusão, outras gentes. Ok, conclusões. Começa, friend. A minha conclusão. Eu gostava, primeiro, de referir ao canon de Sonic. No episódio onde conhecemos o Knuckles pirata pela primeira vez, temos um flashback retro onde vemos o Sonic a enfrentar o Knuckles na Hidden Palace. Porém, eles falam como se fosse a primeira vez que se conheceram. No flashback do Tails, também é retro, os sprites, apesar de mal feitos, parecem representar a cutscene de Sonic Origins. Sonic Origins em si tem bastantes inconsistências com o canon principal de Sonic. Isso significa que a série está a seguir uma linha do tempo que não é necessariamente a mais correta. E o facto de que os criadores continuam a tentar puxar que a série é canon faz a série confusa. Chaos Sonic foi uma das poucas introduções novas na série que despertou algum tipo de conversa, seja ela boa ou má, devido a ser um personagem com uma real personalidade e motivações. O Sonic é uma criancinha estúpida, ele não faz as coisas corretas. Se este realmente fosse o Sonic do canon, não faria sentido ele ser maturo e responsável. Eles tiraram a galinha robótica que tinha na Concert Art, que era uma referência ao 7am. Simplesmente a pior estúpido perda que eu já e parvo, por motivo nenhum. O Sonic faz o floss numa concept art, não o floss, peço desculpa, o take the L numa concept art de Sonic Prime. Ao início nós pensávamos que isto era simplesmente os criadores a mostrar concept art e que não iria ser nada assim na série. Muito feio.
mas rapidamente percebemos que ele realmente age como uma criança na série, assim como na concept art. E isto deixou muitos fãs desiludidos. E eu acho que a série deveria não só ir para o inferno, mas os criadores deveriam ser banidos de alguma vez trabalhar em algo relacionado a Sonic no futuro. Para mais, gostaria de vos apontar para o Shadow e o que ele diz no episódio final da primeira temporada, referindo que a casa do Sonic não existe mais. Eis o problema. O Sonic não tem uma casa. Ele é um nomad. Ele está constantemente a mover-se e ele dorme em sítios estranhos. Sem falar que ele está tão a Green Hill como se o mundo inteiro fosse a Green Hill. E isso não é verdade. Green Hill é apenas uma parte da Ilha do Sul. Uma ilha que flutua no mar e que anda de um lado para o outro misteriosamente. Não tem muito espaço pra falar alguma coisa. Então eu só vou ficar falando um monte de baboseira. Eu não sei o que eu tenho que falar. Tipo, Mario Sonic de Olympic Games 2012. Eu gostei daquele jogo, mas não tinha muito o que falar nele. Era meio... Além disso, o Knuckles também fica na ilha. Não faz sentido. Pois ele devia estar na sua ilha, a Ilha do Anjo, a proteger a nova mestre. O Tails está nesta ilha, apesar de ele conhecer o Sonic na Ilha do Oeste. A Amy está nesta ilha, apesar de ela conhecer o Sonic no Never Lake. O Big está nesta ilha, apesar de ele vir da Mystic Ruins. Que os Shadows e a Luz estão nesta ilha porque eles precisam de estar para a história e não porque realmente faz sentido. Isto leva-me a concluir que os criadores de Sonic Prime odeiam a série original. Eles simplesmente gostam dos personagens engraçados. Se vocês concordaram com a minha opinião politicamente e objetivamente correta, por favor, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e lembrem-se, se vocês desenham o Sonic clássico igualzinho ao do Oshima e acham que qualquer deviação, seja ela oficial ou feita por fãs, é um pecado para o design perfeito do Sonic, vocês não só provavelmente concordam com a minha tese, mas também provavelmente são chatos do caralho e deviam procurar outros gostos se a série realmente não está a fazer aquilo que fazia antes a vocês, you know? Qual é o nome da anyways, Sonic Prime é uma série para crianças. Como uma série para crianças, ela alcança todos os pontos que quer alcançar. Ela faz tudo o que deseja fazer bem. Podia fazer mais, sim. Podia fazer menos em alguns departamentos também. Mas, honestamente, é uma série e é boa para aquilo que tenta ser boa a fazer. Não é a minha série preferida de Sonic, mas eu não diria que é a pior de todas. Nós já vimos que as coisas podem ficar muito pior com o Underground. Não encaixa-se no canon, mas encaixa-se bem com a sua própria cena. E é isso. Eu até gosto de um bocadinho da série. Nerd! Ok, eu pedi-te uma conclusão rápida. Eu não pedi-te... Isto é uma conclusão rápida, não sei do que estás a falar. Isto demorou tipo... Eu nem sei quanto tempo é que estamos com isto. Não importa, isso foi fixe. Isto é uma conclusão rápida, what do you mean? A conclusão é que a série faz o que quer fazer bem, né? Aquela tangente enorme antes disso, isso não foi uma conclusão. Isso fui eu fui possuída pela maldição do Faraó e eu tive a recitar a opinião mais básica, as opiniões mais básicas em relação à série Sonic que alguma vez vais ouvir na tua vida. E por isso, peço desculpa, pá. Os demónios tomaram conta de mim. Lembrem-se, pessoal, se vocês não gostam dos jogos de Adventure, vocês só gostam de jogar. Peço desculpa, os demónios ainda estão a lutar por controle. Eu adoro Sonic Adventure. Controla o teu lado de fã de Sonic, ok? Isto não é uma lado de fã de Sonic, sou a imitar fãs chatos, don't worry about it. Ok, cool. A minha conclusão. Eu gostei da série. A primeira temporada é ok, a segunda temporada é um pouco melhor. Espero que essa temporada seja melhor.
Yeah. Eu gostei. Se calhar eu mal posso esperar para a terceira temporada. Yeah. Enfim, Jordan, agora és tu. O que é que tens a dizer? Ele é veloz. Sonic, por isso já foi, já passou por nós. Sonic, por isso. What? Sonic, Fuck off. é um raio azul. Sonic, Eu era, Sonic. era pra eu fazer um funny. No, friend, why did you steal the funny from me? What you, can I say? You stole the funny from me. Fuck you. I'm blocking you on I mean X.com, because that happened between the fucking podcasts. Oh yeah, pois é, isso aconteceu. Mas X.com, durante vamos esse tempo matar. o nome mudou. Pois é. Ah, Yeah. Ok, a série é. Se você vai ver a série, não espere muito. Só assista. Aham, Se você gostar, legal. Se você não gostar, legal. válido. Continue com seu dia. Assista filmes que merecem a sua audiência. E se lembre, todos nós temos direitos. Se você gostou de série, espere para a Netflix ser uma cuzona e lançar a próxima parte dela, próximo ano. Ah, pois, yeah. Nos vemos até lá. Porque a Netflix, Netflix a não ser que a Netflix, Netflix fucking sucks. a não ser que a Netflix vai à falência. O que, sinceramente, eu até gostaria. Não, Até mais. não vamos a Netflix à falência. Não faças isso, não. Enfim, pessoal, este foi o novo. Isto foi o Dumps Podcast desta semana. Espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam e deixem um like e também partilhem o vídeo, que isso ajuda. E também sigam-nos nas nossas redes sociais, principalmente a minha, porque o podcast é meu. Sim. Ok, Counterpoint, eu desenho meninas com mamas enormes, come on guys. Counterpoint, eu faço vídeos Mulheres- sobre Super Mario Logan! Fuck you! Eu! 10 mil views! Counting. 10 mil views do vídeo do SML! Pronto! That's my counterpoint. Sim, que agradecer a mim, porque Sim, também, eu, porque por algum também tu és motivo, a maior das piadas do vídeo, então sim. O Jordan também, então. por algum motivo, Yeah. por algum motivo, Yeah. eu Sigam pessoal, eu sei muito sobre Sonic. Eu desenho mulheres bonitas e super-heróis fixes, por isso, yeah. E eu faço vídeos também. Eu faço vídeos onde eu conto histórias, tipo histórias animadas, só que tipo, eu sou engraçado, eu sou actually engraçado, estão a ver? E eu actually sei animar, por exemplo. E eu também faço dubs e shorts, por isso. E Game Show 3, pessoal! Yeah. Inscrevam-se no meu canal se quiserem ver. Yeah. é pra eu falar tipo um negócio de goodbye, eu faço isso. Uma Sim, coisa assim. faz isso, yeah. Sure. Ok, eu desenho Clonoa, Sonic, Pac-Man. Eu desenho bicho estranho de plataforma que eu gosto e meus personagens. E eu tô fazendo um projeto que tá demorando mais do que eu esperava. Rick, você já deu seu adeus, falou do SML Yeah. e do. Eu também desenho. fa- Tenho o meu Newgrounds account, tá lá em baixo. Yay! Espero que tenham gostado do podcast e até à próxima. Foi.